Olá, malta! Então, eu acabei de gravar o book haul do mês de setembro e eu queria conversar convosco sobre uma coisa, que é acumulação. Neste caso, acumulação de livros. E porquê é que eu queria falar convosco sobre este assunto? Esta semana, por acaso, falei com duas pessoas, que eu posso vos dizer quem foi. Uma delas foi a Dora, do canal Books and Movies, e a outra pessoa foi a Neuza, do canal Mil Folhas. Não são as únicas pessoas com quem eu já falei sobre isto. Eu já falei sobre este assunto com outras pessoas, nomeadamente com as minhas amigas que frequentam o clube de leitura, que eu também frequento. E o que é que acontece? Nos últimos anos, eu e penso que não sou a única, eu sei que existem montes de pessoas como eu, igual a mim, que ao longo dos anos foram acumulando livros. E o que é que me tem acontecido nos últimos tempos? O que me tem acontecido nos últimos tempos é que eu cada vez, com o passar dos anos, eu vejo que tenho cada vez menos tempo para ler, cada vez menos tempo para ler. E eu às vezes leio mais, às vezes leio menos. Eu não sei, eu já contei no meu canal, já contei em vários sítios que houve um ano que eu li 143 livros ou 145 livros, uma coisa assim absurda. Agora, por ano, eu ando a rondar os 80 livros, mais ou menos por aí. Mesmo assim, já é um número espetacular, já o considero um número espetacular. Mas o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Nos últimos tempos, eu estou a acumular muitos livros e eu não consigo dar conta de os ler. E o que é que acontece? Quando eu os recebo, ou quando eu os compro, eu fico super feliz. É uma felicidade imediata. O que é ótimo, é muito bom, mas o que eu tenho notado que tem vindo a acontecer é que passa-se 2 meses, 3 meses, 6 meses, passa-se um ano e eu ainda não li esses livros, os livros que adquiri ou os livros que as editoras me enviaram. E são livros que eu acabei por perder completamente o interesse e sei que não os vou ler. Tenho a certeza que não os vou ler porque simplesmente não quero ler, porque já perdi o interesse de os ler. E então eu dei por mim esta semana a pensar qual é o objetivo de acumular tantos livros, quando eu começo a ficar sem espaço e quando eu começo a perder completamente o interesse em ler estes livros. Então, o que eu estive a fazer esta semana foi a dar uma arrumação nas minhas estantes e eu, por ler, por favor, não me julguem, quer dizer, vocês são livres, podem me julgar à vontade, obviamente, mas estou a ser completamente honesta convosco. Eu não me dei de conta que tinha chegado a este número tão grande. Quando contei os livros que tenho ainda por ler, eu tenho mais de 300, eu tinha mais de 300 livros ainda por ler. Mais de 300 livros ainda por ler. 300 e tal, 310, 320, uma coisa assim. E eu fiquei pasma e pensei, eu não acredito que tenho tantos livros por ler. Ou seja, para ler, se eu não comprasse mais, se eu pensasse, bem, eu não vou comprar mais livros, uma coisa que eu acho muito difícil. Mesmo assim, sem comprar livros, eu provavelmente demoraria uns 4 anos a ler todos os livros que eu tenho aqui na estante ainda por ler. Então eu pensei para mim, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de ter tantos livros aqui na minha estante ainda por ler? Não faz sentido nenhum. Até porque depois muitos deles eu acabo por perder, como já disse, acabo por perder o interesse. Então o que eu fiz foi dar uma arrumação nos livros, pus muitos deles à venda, já pus muitos deles à venda, já vendi alguns, já ofereci alguns e mesmo assim ainda tenho muitos cá em casa. Eu penso que se for a contar, eu ainda tenho uns, sem exagerar, ainda tenho uns 35 livros aqui em casa para dar e oferecer, só que muitos deles também eu sei que existem muitas pessoas que já não têm interesse. Alguns deles são livros que eu já li também. Está incluído nesta pilha alguns livros que eu também já li. Estes livros que eu já li e sei que as pessoas já não têm interesse, provavelmente vão parar à biblioteca, porque pode ser que apareça alguém por lá que tenha interesse em os ler. Os outros, como já referi, já ofereci muitos, já dei muitos às minhas amigas,
a outras pessoas que eu sabia que estavam interessados em ler estes livros, já ofereci, e vocês não imaginam a sensação de alívio que eu tive quando arrumei a estante e quando comecei a distribuir estes livros, quando comecei a oferecê-los. Eu fiquei mesmo muito feliz e muito aliviada. Mesmo assim, eu ainda fiquei com livros por ler na estante e livros que eu tenho interesse em ler e que quero ler e que não me consigo desfazer deles, pelo menos de momento, 260 e tal livros. 260 e tal. Não sei bem precisar o número, mas provavelmente uns 260. Uns 260. Vamos apontar para uns 260. Mesmo assim, ainda fiquei com 260 livros por ler na estante. Ou seja, isto é um absurdo. Muitos deles, a verdade é que muitos deles foram enviados pelas editoras. Muitos desses que me foram enviados pelas editoras não fui eu que pedi, foram muitos que as editoras enviaram porque quiseram, e eu faço a divulgação dos livros com a maior das alegrias, com a maior da vontade. Eu gosto muito daquilo que faço. Tenho uma colega no trabalho que está sempre a dizer que quem corre por gosto não cansa, quando se refere a mim nesta história dos livros todos, que ela não lê. E ela ainda ontem fomos a um jantar e ela estava a dizer isso, quem corre por gosto não cansa, que eu gostava mesmo muito disto, e é verdade, eu gosto mesmo muito. Gosto muito do meu blog e agora do meu canal, completamente apaixonada pelo meu canal, mas isto tudo para vos dizer o quê? Para vos desabafar sobre este assunto, porque acho que isto é um absurdo, nós acumularmos estes livros assim tanto. E o que é que eu também vos queria dizer? Há muitos destes livros também, muitos destes livros fui eu que pedi às editoras para me enviarem porque queria ler, e eu fiquei surpreendida quando vi que tinha muitos destes livros que eu tinha pedido e que ainda não tinha conseguido ler. Então eu pensei para mim, qual é o sentido de eu estar a pedir livros se eu não consigo ler ainda sequer os que eu tenho, percebem? É que depois muitos destes livros eu vou acabar por perder o interesse de os ler. E eu não quero que isso aconteça. E então, o que eu me comprometi comigo própria, uma das minhas primeiras promessas a mim própria, foi não comprar livros só por comprar, só porque gostei da capa, só porque gostei da sinopse. Eu daqui em frente, pelo menos nos próximos tempos, vou tentar fazer isso. Vou comprar apenas livros que eu queira ler naquele momento, que eu tenha mesmo muita curiosidade, seja de alguma autora que eu gosto muito. Olha, vou-vos dar um exemplo perfeito de um dos livros que eu quero comprar este mês e vou fazer os possíveis para comprar, que é o Flores Cortadas, da Karin Slaughter. Quero muito ler esse livro. E então, quero muito ter esse livro na minha estante. Então, vou comprar esse livro para ler e vou participar naquele desafio da Karin Slaughter da Dora e vou ler. Percebem o que eu quero dizer? Eu vou comprar, quando eu comprar, eu tenho que comprar para lê-lo naquele momento e não para colocá-lo ali na estante, para que ele fique ali meses e anos. Porque a verdade é que eu tenho livros ali na estante há anos. Isto não faz sentido nenhum, não faz sentido termos livros há anos na estante que não lemos. Nós vivemos num mundo materialista, isto é verdade e vocês sabem, e eu deixo-me enredar por este mundo dos livros e porque isto no fundo é um vício que eu tenho, e eu tenho que tentar perder isto porque também não faz sentido, e comecei a chegar a um ponto que não me faz sentido. Primeira promessa é essa, não só comprar livros se eu quero mesmo lê-los naquele momento. A segunda coisa que eu me comprometi comigo própria foi, apesar das parcerias que eu ainda tenho algumas, ainda mantenho algumas parcerias, umas foram-se dissipando ao longo do tempo, simplesmente deixei de receber as divulgações das editoras, deixei de receber livros das editoras. No entanto, outra das promessas que fiz a mim própria foi deixar de pedir livros às editoras. Nunca mais vou pedir livros às editoras. Se elas me quiserem enviar os livros, obviamente que eu vou aceitar de boa vontade. Faço a divulgação dos livros de boa vontade. Se eu os vou ler, não posso garantir. Se for um livro que eu tenha muito interesse, provavelmente vou ler, obviamente. Só vou pedir um livro a uma editora
no caso daqueles livros que eu quero muito ler e que eu sei que a editora poderá me enviar o livro, para eu ajudar na divulgação, fazer divulgação, ler o livro e dar a minha opinião. Naquele momento. Percebem o que eu quero dizer naquele momento? Eu não quero pedir um livro à editora, recebê-lo e demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses a ler o livro e então só depois dar a opinião. Percebem o que eu quero dizer? Foram estes 2 compromissos que eu assumi comigo. Entretanto, tenho muitos livros ali por ler e então o objetivo também é fazer com que eu consiga ler mais depressa aqueles que tenho ali na estante ainda por ler. Vou ir adicionando livros à minha wishlist, eu sei que vou fazer isso, mas se eu os conseguir ler, vou conseguir, se não conseguir, paciência. E era isto que queria desabafar convosco. Digam-me o que é que vocês acham das minhas resoluções, das minhas promessas para comigo própria. Digam o que é que acham deste assunto, contem se vocês também têm muitos livros acumulados ainda por ler. E no fundo, o que é que vocês acham deste assunto? Ok? Espero que tenham gostado aqui do meu desabafo. No fundo, foi um desabafo convosco. Porque eu também não tenho muitas pessoas à minha volta com quem possa falar assim de livros e destes problemas de leitores e de acumuladores de livros. Ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e vamos nos vendo aí. Por aí no Instagram, no Facebook, no meu blog e aqui no canal. Ok? Tchau, e atenção pessoal, não se esqueçam de subscrever o meu canal, ok? Beijinhos!